Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver a seguinte questão. Questão da VUNESP, que diz assim: num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. Qual foi o capital aplicado? Antes de nós respondermos essa questão, vamos entender qual é a diferença entre juros simples e juros compostos. A diferença está exatamente na incidência dos juros. Nos juros simples, os juros são calculados tomando como base o capital inicial e eles crescem de forma linear, ou seja, em progressão aritmética. Já nos juros compostos, a cada período, os juros são calculados sobre o montante do período anterior e crescem de forma exponencial, ou seja, em progressão geométrica. Para nós entendermos, vamos tomar um exemplo aqui. Antes de resolver, vamos considerar este exemplo. Vamos tomar como exemplo um valor de R$ 100 aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 4 meses. Vamos tomar R$ 100, que é um valor fácil da gente fazer os cálculos da porcentagem, e 10% também, que é fácil de calcular a porcentagem, né? Então, vamos considerar aqui no momento inicial, né? Eu tenho R$ 100, né? Não passou nenhum período ainda, é o momento inicial. Daqui um mês, no final de um mês, eu vou ter esses R$ 100 mais 10% dos R$ 100, que é R$ 110. Então, no final do primeiro mês. No final do segundo mês, eu vou ter os R$ 110 mais 10% dos R$ 100, ou seja, eu vou ter R$ 120. No final do terceiro mês, eu vou ter os R$ 120 mais 10% dos R$ 100, que é 10, então eu vou ter R$ 130. Já no final do quarto mês, eu vou ter os R$ 130 mais 10% dos R$ 100, que é 10, então eu vou ter R$ 140. Note que os valores estão crescendo, R$ 10 a cada mês. Então, ao final do primeiro mês eu tinha R$ 110, ao final do segundo mês eu tinha R$ 120, ao final do terceiro mês R$ 130 e ao final do quarto mês R$ 140. Então, estão crescendo R$ 10 de um mês para outro. Então, é a razão, tá certo? E estão em progressão aritmética, tá certo? Esse tipo de juro é o que a gente chama de juros simples. Já nos juros compostos, vamos tomar o mesmo R$ 100, né, do inicial. Então, eu tenho R$ 100 no início, porque não decorreu tempo nenhum. Ao final do primeiro mês, eu vou ter os R$ 100 mais 10% dos R$ 100, então eu vou ter R$ 110. Já no final do segundo mês, eu vou ter os R$ 110 mais 10% não dos R$ 100, 10% sobre o montante do período anterior, ou seja, 10% dos 110. E 10% de 110 é 11. Então, eu vou ter R$ 110 mais R$ 11, ou seja, eu vou ter R$ 121. Ao final do terceiro mês, eu vou ter os R$ 121 mais 10%, não 10% dos 100, mas 10% do valor do período anterior, ou seja, 10% dos R$ 121. Então, eu vou ter R$ 121 mais R$ 12,10, ou seja, eu vou ter R$ 133,10. Ao final do quarto mês, eu vou ter os R$ 133,10 mais 10% do valor do período anterior, ou seja, 10% dos R$ 133,10, que é R$ 13,31. Então, eu vou ter R$ 146,41. R$ 146,41. Note que os valores agora não estão crescendo, acrescentando o mesmo valor, né, a mesma quantia. Se a gente notar direitinho, de um período para outro, é como se nós estivéssemos multiplicando por 1,1. Veja, se eu pegar R$ 100 e multiplicar por 1,1, eu tenho R$ 110. Se eu pegar R$ 110 e multiplicar por 1,1, eu tenho R$ 121.
Pegando R$ 121 reais e multiplicando por 1,1, eu tenho R$ 133,10. Pegando R$ 133,10 e multiplicando por 1,1, eu tenho R$ 146,41. Então aqui eu tenho a razão. A razão é 1,1. E essa razão não é a razão de uma progressão aritmética, né? É a razão de uma progressão geométrica. Progressão geométrica. Então, esse é os juros compostos. Ok? Agora vamos resolver nossa questão. Bom, para resolver essa questão, a gente pode resolver ela usando o termo geral da progressão aritmética, que é esse aqui, né? AN, que seria um termo genérico qualquer, né? Um enésimo termo, igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A gente pode resolver usando isso aqui. Só teríamos que fazer as adaptações, não é? Quem seria este AN? Este AN seria o valor final. O valor final, né? E o valor final é quem, né? O valor final, ele vai ser o capital que a pessoa tinha, chamado de capital inicial, mais o juro que correu, né? Que no caso aqui a gente sabe que é R$ 192 reais. Esse A1, quem seria esse A1? Bom, esse A1 é o valor no final do primeiro mês. Então, no final do primeiro mês, a pessoa vai ter o capital inicial, né, mais o juro que correu sobre aquele capital inicial. E qual é o juro aqui? O juro aqui é 30% ao ano, né? Se a gente pegar 30% ao ano e dividir por 12, então, vamos chamar de taxa de juros, né? E se eu pegar 30 e dividir por 12, eu vou ter 2,5. Então, seria 2,5% ao mês. Então, essa é a taxa de juro mensal. Então, ao final do primeiro mês, que seria o A1, né? O que é que a pessoa vai ter? Vai ter o capital inicial, o valor inicial, mais a taxa sobre esse valor inicial, né? Então, a taxa é quanto? 2,5%. Então, 2,5%, 2,5 sobre 100, do capital inicial, do valor inicial aplicado. Então, esse seria o valor de A1. C0, que é o capital inicial, mais 2,5% de 100 desse capital inicial. Isso dá o A1. Quem é o N? O N é o número de períodos, são 8 meses. E o R? O R é a razão. É o valor que vai ser acrescido a cada mês. Então, cada mês vai ser acrescido 2,5%. Então, 2,5% em cima de que valor? Do valor inicial. Pronto, se nós pegarmos agora e substituirmos esses valores na fórmula do termo geral da progressão aritmética, a gente tem o valor do capital inicial, que é o que está querendo aí. Então, vamos fazer isso. Lembrando que esta é uma forma de resolver esta questão, né? Existe outra forma que eu também vou mostrar aqui. Então, vamos lá resolver seguindo esta fórmula do termo geral. Mudar a cor da caneta. Aqui uma cor azul. Bom, então no lugar de AN, eu vou colocar o capital inicial mais J. J é o juro, que a gente sabe que o juro foi de R$ 192 reais. Igual ao A1, que é o C0 mais 2,5 sobre 100 de C0, mais o N menos 1, ó, o N é 8, então aqui 8 menos 1, vezes o R, que é 2,5% de C0. Bom, resolvendo isso aqui, a gente vai achar o valor desse C0, que é o capital aplicado. Note que é uma equação, né? A gente simplificando, vamos ter aqui C0 mais R$ 192 igual a C0
mais 2,5% de C0, aqui está se multiplicando, né? Mais 8 menos 1, 7. 7 vezes 2,5% de C0. Dá para a gente simplificar aqui, ó, um C0 do primeiro membro com um C0 do segundo membro. Aqui, ó, esse e esse, né? Quando passar para o mesmo membro, um vai anular o outro. E agora vamos fazer os cálculos dos demais. Então, aqui 192 continua. 192, vou deixar aqui por enquanto, igual a 2,5 C0 sobre 100, mais, aqui, ó, 7 vezes 2,5 dá 14, mais 3,5 dá 17,5. 17,5 sobre 100 C0. Pronto, note que aqui está com o mesmo denominador, a gente pode somar, então vou ficar com 192 igual 2,5 mais 17,5 dá 20. 20 C0 sobre 100. Bom, então aqui, fazendo extremos e meios, eu vou ter 20 C0 igual a 192 vezes 100, só é acrescentar 2 zeros. Então, quem vai ser C0? Vai ser esse valor, 19.200, dividido por 20. Dividindo aqui, podemos cortar um zero, vai ficar R$ 960. Então, o capital inicial aplicado foi R$ 960, ok? Bom, resolvemos dessa forma para mostrar que o juros simples tem uma ligação, né, com a progressão aritmética. Mas há uma outra forma de resolver este problema, né? Uma fórmula mais curta e mais rápida. Então, vamos ver esta segunda fórmula. Então, vamos resolver agora este mesmo problema usando uma fórmula muito comum e muito usada para as questões de juros simples, que é essa. Juro igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100, né? Que é o CIT sobre 100. Bom, os juros a gente tem, que é R$ 192. O capital a gente também tem, que é... A gente não tem, né? É o que está querendo saber, né? O capital aplicado. A taxa a gente tem, que é 30% ao ano. E o tempo é 8 meses. Note que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes, né? Aqui está 30% ao ano e aqui está 8 meses. Então, vamos transformar. Ou a gente transforma 30% ao ano em taxa mensal, dividindo por 12, né? Ou transforma 8 meses em ano. Aí vai ficar uma fração do ano, né? Então, vamos dividir isso aqui por 12. Então, vamos ter que a taxa vai ser 30 dividido por 12, vai ser 2,5% ao mês. Pronto, agora vamos colocar na nossa fórmula juro igual a CIT sobre 100. Então, 192, que é o juro, igual ao capital, que eu não sei quem é, vezes a taxa, que é 2,5%, vezes o tempo, que é 8, dividido por 100. Bom, fazendo as contas aqui, ó, a gente vai ter, multiplicando, né, extremos e meios, eu vou ter aqui, vou fazer o seguinte, vou logo resolver essa multiplicação aqui em cima. 8 vezes 2,5 dá 20. 20C sobre 100. Bom, então fazendo extremos e meios, eu vou ter 20C igual a 192 vezes 100. É só acrescentar 2 zeros. Então, C vai ser 192, 19.200, né, dividido por 20. Posso cortar um zero? Cortar um zero. Então, eu tenho que ser 1920 dividido por 2 dá R$ 960. Pronto, aqui está, ok? Resolvemos este problema usando a fórmula do termo geral da progressão aritmética para mostrar que tem uma relação.
E fizemos também usando a fórmula do juro simples, que é juro igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Usando esta fórmula, né, ficou até mais curto o cálculo, né, e mais rápido. Então a pessoa pode resolver de um jeito ou de outro. É comum nos problemas de juros simples as pessoas usarem esta fórmula, né, juro igual a CIT sobre 100. Ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Obrigado, até a próxima.